E aí, nação rubro-negra, dia de jogão, jogo de 180 minutos, 90 minutos hoje, importantíssimo, bom resultado, reverter a vantagem aí e vamos para cima, vamos vencer o Vasco hoje e encaminhar aí já mais uma classificação para mais uma final de campeonato carioca e acompanha também aí o mercado da bola, jogadores que eu acho interessantíssimos para o Mengão e fica até o final do vídeo. Somando aí passagens por Corinthians e Flamengo, Vitor Pereira venceu apenas 2 duelos contra os rivais estaduais. Hoje, o Mengão vai a campo contra o Vasco pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, enfrentando o Cruz Maltino pela segunda vez desde que Vitor assumiu o rubro-negro. Vitor Pereira terá nova chance de melhorar o retrospecto nada favorável em clássicos estaduais. Desde que chegou ao Mengão, Vitor Pereira encarou 2 clássicos contra Vasco e Fluminense. É verdade que venceu o Botafogo, mas esse histórico veio desde a época do Corinthians, em que venceu apenas 2 vezes o Santos e foi derrotado por Vasco e Fluminense pelo Mengão. Vale ressaltar que, diante da vitória sobre o Botafogo, o técnico português não estava no banco de reservas. Os próximos 2 embates contra o Vasco serão decisivos para definir o futuro de Vitor Pereira no Mengão. Isso porque os vices na Supercopa do Brasil e na Recopa Sul-Americana, além do desempenho longe do esperado no Mundial de Clubes e na Taça Guanabara, deixaram o treinador em situação difícil no rubro-negro. Os próximos 2 embates contra o Vasco serão importantíssimos. O que eu frisei aí na capa com relação a dia D, porque o primeiro jogo ele é importantíssimo. Você vence, você joga pelo empate. Se você perde, você tá... O adversário, além do empate, ele tem a vantagem de 1 gol. E se você empata, continua a vantagem para o Vasco no próximo jogo. Então é um dia D. Ainda mais pelo desempenho que o time vem apresentando. Vitor Pereira, que busca encontrar a melhor formação tática para ganhar o Vasco hoje. O Flamengo e o Vasco voltam ao palco, né, após uma derrota decente do Mengão. A bola rola às 21h10, 9h10 da noite. A fase será disputada em 2 partidas. A próxima partida no domingo que vem, tá, galera? Dia 19. E os vascaínos têm a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols. Por isso, Vitor Pereira bate a cabeça sem poder contar com 4 desfalques. Vale frisar que o Flamengo, mais uma vez, chega pressionado. O rubro-negro vem de uma série muito ruim, com direito a vice em Recopa Sul-Americana, em Supercopa, em Guanabara, e o desempenho ruim aí no Mundial de Clubes e diante do próprio Vasco, e perder a Guanabara aí para o Fluminense. Só uma vitória com futebol consistente será capaz de amenizar o delicado momento, depois de enfrentar o Fluminense, um time que montou para marcar o adversário. Vitor Pereira promove a volta de 5 peças, são elas: Fabrício Bruno, Arturo Vidal, Thiago Maia, Ayrton Lucas. Vale destacar que Maia e o centroavante não jogaram o Fla-Flu por problemas físicos. E Vitor Pereira, que comandou o último treino do Mengão para o clássico com o Vasco, tendo a provável escalação aí com Matheus Cunha, Pablo, Fabrício Bruno e Rodrigo Caio, Thiago Maia, Vidal, Mateuzinho, Ayrton Lucas e Arrascaeta, Gabigol e Pedro. O árbitro é Wagner Nascimento Magalhães. Assistente 1,
Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. Assistente 2, Thaís Marques Fonseca. O VAR tem um comando ali de Rodrigo Nunes de Sá. E entrando aí na parte de negociação, o caso Matheus Uribe, o vínculo do Uribe junto ao Porto vence no mês de junho, as partes não entraram em acordo para renovação e a permanência do colombiano é improvável. O volante, inclusive, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Segundo o jornal O Jogo de Portugal, o atleta quer cerca de 13.800.000 por temporada, cerca aí de 1.100.000 reais mensais, valor que estaria fora da realidade dos lusitanos. Com 31 anos, Uribe foi poupado no último duelo do Porto no campeonato português, na vitória de 3-2 sobre o Estoril. Na última sexta-feira 10, o volante entrou apenas no segundo tempo, visando a decisão. De terça-feira, na atual temporada, o jogador fez 38 partidas das 48 da equipe na temporada. Com relação ao Flamengo e Vasco, muita atenção nesse juiz que já prejudicou muito o Flamengo. A arbitragem carioca deixa a desejar. A gente já viu o Fluminense ontem sendo beneficiado escandalosamente, um gol que ia deixar o Fluminense numa situação escancarada. O Flamengo, por mais que tenha direitos televisivos contra o Vasco, é uma garantia de receita. Contra o Volta Redonda não seria, então, de olho na arbitragem. O Vitor, a gente apoia algumas decisões aí com relação à escalação. Ele quer fechar ali o sistema defensivo, colocar o Rodrigo Caio interessante, o Mateuzinho também, que ele sobe mais, o Arrascaeta, esse homem genial aí, ele tem que jogar, e eu apenas não entraria aí com o Vidal, tá? Eu não entraria, o Vidal vem mal, lento, mesmo entrando depois, eu entraria ali com o atleta Gerson, apesar dele não ser tão marcador, mas pela qualidade técnica. E já fechando com o Thiago Maia ali, tem uma saída melhor pelo lado direito, não deixar de usar atletas como Cebolinha e principalmente o talento do Matheus Gonçalves. E outro jogador que volta a entrar na mira, porque já teve anteriormente, é o Arthur, né, do Bragantino, na época também muito sondado com o Claudinho, após a recusa do Ângelo. O Palmeiras também quer o atacante do Bragantino. O Flamengo quer cumprir o que foi prometido a Vitor Pereira, fechar com pelo menos 3 contratações ainda em 2023. Para o ataque, Ângelo era o principal nome, mas o atleta decidiu continuar no Santos. Por isso, a diretoria volta ao mercado e vê Arthur do Red Bull Bragantino como alvo para reforçar o time do treinador português. Nos bastidores, o Flamengo sempre ouviu que era uma contratação inviável, pois o foco do Bragantino era vender o atacante para a Europa. Entretanto, o Palmeiras intensificou conversas nos últimos dias, se aproximando do atleta. Dessa forma, o Fla decidiu pelo menos saber detalhes da transação, já que sempre demonstrou interesse em Arthur. A diretoria do Flamengo, entretanto, já tem conhecimentos dos valores. A equipe do interior paulista pede cerca de 10 milhões de euros, cerca de 55 milhões e 500 mil reais na cotação atual. Portanto, o jogador de 25 anos sairia mais barato que Ângelo, embora o atacante santista tenha 18 anos e haveria ali um maior potencial numa venda futura. Sou super a favor, gosto muito do futebol do Arthur, joga ali pela direita, parte para dentro, e já que está pedindo, o Marinho que joga por ali não vem rendendo, acho um valor justo, um jogador jovem ainda, que pode ficar vários anos aí
pelo clube, puxa para dentro, bato bem, sempre fui a favor desses namoros, desses flertes aí com o Arthur, de vir. Se a prioridade é o Ângelo, mas não teve jeito, eu acho um valor justo e viável para a diretoria rubro-negra. E a favor também do Matheus Uribe, apesar do salário de R$ 1.100.000 por mês, ele vale isso. Muito jogador. O Arthur ali, a princípio, para compor elenco. Esse Uribe, jogador para vir e ser titular rapidamente. Joga muita bola, sou a favor e acho o preço justo, apoio essas duas contratações. Agora, lembrando também que não basta ter um time. O Vitor Pereira precisa ter uma forma, ter um jeito ali para o time jogar, porque um elenco bom ele já tem para ter conseguido aí melhores resultados. E como eu disse hoje, um dia D, que o Flamengo pode reverter a vantagem e já ter a vantagem no próximo jogo. Um empate não é legal, porque fica menos tempo. E a tendência, assim, o Vasco jogando pelo empate, e se piorar, é um clima cada vez pior. E o nome mais forte no Flamengo é do Tite, ou uma espera com negociação aí para o Jorge Jesus. Mas vamos para cima do Vasco, vamos conseguir esse resultado e vamos agilizar, sim, a contratação de jogadores que podem somar, que seja para esse treinador ou futuro. O Carioca é obrigação para o Vitor, mas que dependendo do resultado já pode ter uma encaminhação, e se não ficar para as finais, o clima já está zero, vai ficar menos 50 negativo. Um forte abraço para cima do Vasco e saudações rubro-negras.